Boa tarde. Agradeço a presença de vocês e queria agradecer especialmente aos artistas que integram a exposição e que estão aqui com a gente, que são a Ana Prata, a Celine Amalchi, a Luísa Baldan, Marina Raigans, Rodrigo Andrade, Sofia Borges e Rubens Mano. Entre eles, apenas a Lina Kim, que vive em Berlim, não pôde estar presente aqui hoje, infelizmente. Eu queria agradecer também ao Lorenzo Mami por toda a dedicação a essa pesquisa e pelo trabalho feito em conjunto, que sempre foi muito prazeroso, agradável e instigante. Agradeço ao Sérgio por ter aceitado o nosso convite de participar da mesa, de ser esse olhar de fora do processo, né, de trabalho. E o Sérgio é historiador e crítico de arte, com doutorado na University College London. Ele é autor de um livro chamado Constructing an Avant-Garde, Arte em Brasil, 1949-1974, que vai ser lançado no final desse ano pela MIT Press. Por fim, eu queria agradecer a toda a equipe do IMS que trabalhou na exposição, e, muito especialmente, a Giovanna Bragaglia, que fez um excelente trabalho de assistência de curadoria e que, inclusive, está de aniversário hoje, junto com o Sérgio. Parabéns para os dois. Então, eu passo a palavra para o Lorenzo, que é professor de História de Filosofia Medieval na Universidade de São Paulo, crítico de arte de música, autor de vários livros sobre arte brasileira, entre eles a coletânea de textos críticos intitulada O que Resta, que foi lançado recentemente pela Companhia das Letras. Bom, boa tarde também. A gente decidiu, eu e a Heloísa, que trabalhamos juntos nesse processo, na formação dessa exposição, dividir hoje dessa maneira. Eu vou falar mais das ideias gerais que nortearam a montagem dessa exposição, e a Elo vai falar mais dos artistas, especificamente, das obras que a gente colocou na exposição. A ideia, o ponto de partida da ideia de fazer uma exposição aqui partiu de dois questionamentos, duas questões. Uma era essa relação recente, que se dá internacionalmente, mas se dá também com características próprias no Brasil, de uma fotografia que sempre mais faz referência à pintura e de uma pintura que sempre mais faz referência à fotografia, né? Porque esse movimento paralelo, que é muito diferente de outros momentos da história da fotografia, da história da pintura, em que teria um domínio de uma sobre a outra, né, do pictorialismo ou do hiperrealismo, enfim, momentos em que de fato há uma imitação de uma linguagem sobre a outra, que parece ter uma convergência, e essa convergência que a gente, sem hierarquia entre uma e outra, essa convergência que a gente queria pesquisar. Outra questão que surgiu contemporaneamente a essa foi a questão do fato que essas pinturas, essas fotografias, em geral, mostram lugares aparentemente insignificantes em determinados terrenos baldios, cantos do quarto, situações que parecem não ter ação nenhuma, momentos mortos, né? E a isso que se refere um pouco o título Lugar Nenhum, quer dizer, um lugar que não teria nenhuma característica forte, né? Se vocês perguntarem para nós dois o que veio antes, a questão da fotografia e pintura, o que veio antes, a questão do lugar, é possível que eu responda a fotografia e pintura, e ela responda a questão do lugar. Mas, na verdade, o que acho que no processo ficou interessante é que a gente descobriu que a questão era a mesma, que, digamos, eram duas consequências do mesmo problema. Pelo menos essa é a tese que eu vou tentar defender aqui muito rapidamente. Vou apresentar algumas imagens que eu fiz referências. Essa aqui é uma foto do Smithson, de 67, de uma série muito famosa. Sim, como é que faz para colocar grande? Perfeito. Aí é só com a flechinha. Bom, muitos de vocês provavelmente já conhecem aquele série famosa chamada Monumentos de Passaic, em que ele vai, ou Passaic, não sei qual é a pronúncia, que ele vai na sua cidade natal, que é um subúrbio perto de Nova York,
ele fotografa num sábado, em que a cidade é praticamente deserta, esses lugares completamente desinteressantes, uma draga, uma caixa de areia de um jardim de infância abandonado, uma ponte de ferro. E sobre esses lugares escreve um texto que é publicado em Art Forum, sempre em 67, que também é muito divagante, muito indeterminado. E a partir dessas aparentes insignificâncias superpostas, na verdade, eu acho que se inaugura uma maneira de olhar o espaço que é típico da arte contemporânea e que encontra nessas fotografias um pouco o seu ponto de partida. A câmera que o Smithson usava era aquelas Stamatic 400, que talvez pessoas da minha geração lembrem, porque é a primeira que estava na mão da criança, que só tinha um foco e só tinha ensolarado e nublado, né? Então não tinha que pensar muito. Você fotografava um pouco como olhava, né? Olhava e clicava, e aí andava, né? Então não tinha todas as questões de enquadramento, de foco, de hierarquia entre os elementos que compõem a imagem. Se perdia, a foto era quase como um ato de olhar, era quase involuntária, digamos, de alguma maneira, né? O que aparecia depois na revelação era muito indeterminado. O que eu acho que é o golpe de gênio da operação do Smithson é ter conseguido encontrar o elo entre esse caráter difuso, pouco focalizado da foto amadora, que começa a se difundir justamente graças a esse tipo de aparelho nessa época, é o caráter difuso, pouco individualizado de uma paisagem urbana ou suburbana cuja textura começava a se desfazer, a se esgarçar, devido às mudanças extremamente rápidas em que os países avançados estavam passando naquela época. Estamos no meio da década de 60, então você tem um crescimento, um boom econômico enorme, uma mudança da passagem para a sociedade dos consumos, mudança de produção e tudo. A capacidade de projetação, de criar uma grade racional na ocupação do território se torna sempre mais, deixa sempre mais espaço para buracos, coisas meio construídas, meio destruídas, regiões semi-abandonadas, etc. Então, de certa maneira, uma certa determinação de um novo olhar que se forma através dessa foto amadora, dessa multiplicação de imagens estratosféricas que se cria nessa época, década de 60, corresponde a uma certa determinação que se forma por essa mudança metabólica extremamente acelerada na paisagem também. Então, esse tipo de determinação me parece que, no fundo, volta no texto também, esse texto que parece que ele escreve no momento em que vê uma coisa, passa um caminhão, ele descreve o caminhão, lê o jornal, ele descreve o que está no jornal, transcreve a bula que está na película da câmara fotográfica. São todos ligados a essa nova maneira de olhar, que é um olhar mais difuso, mais flutuante, e que corresponde a um objeto mais difuso e mais flutuante. Numa outra imagem, essa caixa de areia abandonada em um jardim, que ele trata como um monumento. Numa outra imagem dessa ponte, inclusive ele comenta que ao fotografar essa ponte com uma luz muito alta, meio-dia, lhe parece de fotografar uma fotografia. Lhe parece que o próprio sol é uma lente que transmite, através da Stamatic para ele, uma série de fotogramas, e que o rio que passa, meio lamacento, que passa embaixo, através dessa grade, como se fossem fotogramas, é quase um filme que só projeta um espaço em branco, né? Então, de alguma maneira, essa paisagem que ele olha, ela já olha como se fosse uma fotografia, como se fosse um filme, né? Se a gente passar dessa produção da década de 60 à produção que começa a surgir no final da década de 70, e que é uma fotografia que remete explicitamente à pintura, portanto, aquela que um pouco começa a questão que a gente está falando, aparentemente tem um salto muito grande de procedimentos, né? Essa aqui é uma foto do Jeff Wall, que se chama The Well, o Poço, né? É uma foto completamente construída, não há objeto aqui que não esteja
colocado segundo um cálculo extremamente definido, a qualidade, obviamente, da edição extremamente avançada, é feita em lightbox, enfim, é aquele tipo de fotografia tableau, né, que a gente aprendeu a conhecer com ele, com Strutter, com Bustamante, com esses artistas que surgiram nessa época. No entanto, aqui parece que, de fato, há uma certa insignificância do fato, da imagem, mas uma extrema que corresponde, ao contrário, a uma extrema definição do meio, né? Mas, de alguma maneira, parece que é o tema mesmo. Essa foto, que a questão é a mesma, essa foto é uma foto que é inspirada a um quadro famoso do Courbet, que é o Le Casseur de Pierre, né, o Quebra-Pedras, não sei como traduzir em português. Se você vê todo elemento daquele outra imagem, ele mete algum elemento desse, desde o chapéu de palha, desde a picareta apoiada lá atrás. Você volta aqui, tem a picareta, tem o chapéu de palha. Todos os elementos são deslocados, mas, de fato, são uma transposição daqueles elementos do outro quadro. Agora, me parece que o fato dessa imagem aparentemente cotidiana, na verdade, seja a reprodução de uma imagem de 140 anos antes, né? Em vez de dar essa imagem uma grandeza, uma monumentalidade, uma forma, ele dá uma certa... a faz, de alguma maneira, como é fato, desaparecer, né? Esse fato, esse aqui não aconteceu, isso aqui é uma cópia de um outro fato, né, que aconteceu 140 anos antes, né? Então, aqui não está refigurado algo que realmente existe, está refigurado uma imagem que remete a outra imagem, né? Qual outra imagem provavelmente não remete a nada, senão a fantasia de quem imaginou, né? Então, acho que está aqui uma questão, que é uma questão do diferente estatuto das imagens, tanto em fotografia e em pintura, que se inaugura um pouco a partir dessa definição, desse esgarçamento de quem fala Smithson, quando mostra os monumentos de Passaic. Na imagem analógica tradicional, tem aquela famosa questão que o Barthes resumiu dizendo algo esteve lá, né? O que uma fotografia diz é que algo se imprimiu, tem um fato real, que algo se imprimiu num negativo, né? Esse negativo pode ser variado de qualquer maneira, pode ser modificado, tem truque fotográfico, pode fazer o que você quiser, mas de alguma maneira tem um processo que, no seu início, há um fato real, que é essa impressão do objeto real sobre o negativo. A mesma questão do índice, assim como a Rosalind Krauss a colocou, é a questão de dizer que, mesmo que a realidade que a fotografia remete, a verdade que a fotografia remete, não é tanto o fato que formalmente a imagem corresponda a uma coisa como é. A gente não está ingênuo a achar que a fotografia não manipula a imagem. Mas o fato que, a partir do resultado final, quer dizer, a fotografia impressa, teoricamente, se você poderia fazer o processo ao contrário, você encontraria a presença de um objeto que autonomamente se imprimiu sobre um outro objeto que é um negativo. Agora, quando você passa para o digital, tem muita discussão, dizer, bom, mas o digital também manipula a imagem, mas o analógico também manipulava. Mas acho que a questão não é essa. A questão é que, no digital, se desaparece esse ponto inicial, esse momento inicial do algo esteve lá, né? Porque, na verdade, mesmo que tenha uma foto analógica a partir da qual é feita a edição digital, o ponto de partida é a imagem informatizada. Essa imagem informatizada pode ser a fusão de várias imagens analógicas. Pode vir de outra fonte, pode vir da internet, pode vir de outra fotografia, né? E a partir de uma imagem que já é uma imagem de outra imagem, enfim, que se começa a manipular, se começa a criar a imagem fotográfica digital, que é uma imagem que, por outro lado, pode ser impressa ou não, né? Mas é sujeita a possíveis infinitas manipulações. Então, você tem uma cadeia de imagem que se funde, né? Não tem um ponto de partida nem um ponto de chegada, né? E isso caracteriza que, de alguma maneira, eu acho a imagem digital, do ponto de vista essencial, se não do ponto de vista prático,
é uma imagem que está sempre no meio de um processo. Agora, isso faz com que eu acho a imagem fotográfica também se aproxime da imagem pictórica. Como a imagem pictórica também é um ponto de partida, não pode ser definido como um fato mecânico, um fato real que esteve lá, né? E não tem um ponto de chegada. As duas são maneiras de manipulação da imagem, né? As duas, no fundo, não são ontologicamente tão diferentes como já foram no passado, né? As duas são processos de manipulação. A diferença é que, na imagem pictórica, esse processo de manipulação fica visível. As marcas dos movimentos, dos pincéis, dos escorrimentos, das superposições, são visíveis enquanto são materiais, né? Enquanto na imagem fotográfica elas tendem a desaparecer no processo, né? E, portanto, na imagem pictórica, de alguma maneira, tem um outro tipo de realidade que se realiza no final. Quer dizer, o objeto imagem é um objeto em que estão as marcas de uma subjetividade que agiu nele e que não pode ser apagada a partir disso. Tem uma matéria, tem um gesto, né? Portanto, são duas situações iguais. A questão é como as imagens criadas e manipuladas, embora os procedimentos sejam diferentes. A aproximação dos dois não é mais uma fotografia que imita a pintura, ou uma pintura que imita a fotografia, mas é vários processos diferentes de intervir num fluxo de imagem constante que, de alguma maneira, o processo não origina, nem do fotógrafo, nem da pintura. Ou seja, ele simplesmente se insere nesse processo. Eu acho que os trabalhos aqui falam muito disso. E aí, voltando à questão do terreno baldio, do terreno abandonado, eu queria citar, para ver um pouco qual é o ponto de contato entre essas duas questões, um arquiteto espanhol que se chama Solá Morales, que é aquele que tematizou essa questão do terreno baldio, como ele fala, um termo francês, terrain vague, a partir justamente de uma análise dessas fotografias, ou de fotografias que se interessam desse tipo de espaço. Ele diz, vou citar do catálogo, citei no meu texto de abertura, desses terrenos, ele os descreve dessa maneira. São lugares aparentemente esquecidos, onde parece predominar a memória do passado sobre o presente. São lugares obsoletos, no que somente certos valores residuais parecem se manter, apesar de sua completa desafeição das atividades da cidade. São, em definitiva, lugares externos, estranhos, que ficam fora dos circuitos das estruturas produtivas. Desde um ponto de vista econômico, áreas industriais, estações do trem, portos, áreas residenciais inseguras, lugares contaminados têm se convertido em áreas das que se pode dizer que a cidade já não se encontra ali. Eu achei curioso ele falar desses lugares, dizendo a cidade já não está mais lá, com uma frase tão próxima daquela que dizia Barthes, invertida, obviamente, da fotografia, algo esteve lá, né? Esse espaço é um espaço em que algo já não está mais lá, né? São espaços abandonados. De alguma maneira, eu acho que em todas as imagens recentes, tanto fotográficas quanto pintóricas, elas falam de algo que já não está mais lá. Na imagem, não é um algo esteve lá que conta, quanto o fato dele não mais estar, de ter se sobreposto a essa imagem uma série, um fluxo de manipulação, de transformação da imagem, que de alguma maneira, mesmo que remeta a ele, mas já não se sabe mais onde essa coisa está, né? De alguma maneira adquire sua força, sua potência sobre o fato de remeter a algo que já não está. Essas imagens me parecem todas imagens de lugares desaparecidos, mesmo que remetam a lugares, enfim, que ainda existem, né? Porque a presença do objeto nessas imagens se torna mais uma nostalgia do que um documento ou do que um registro, né? Se torna mais uma memória da imagem, uma memória do objeto, do que um registro imediato do objeto. Então, um pouco sobre isso que a gente construiu essa exposição. Essas são as ideias de partida. Agora passo a palavra a Heloísa para falar mais concretamente da exposição.
uma decisão importante, né, tomada desde o início dessa pesquisa, foi a de trabalhar com um número reduzido de artistas e para que a gente pudesse mostrar um pouco mais de obra de cada um deles, né? A gente, desde o início, evitou fazer uma exposição que tivesse muitos artistas ilustrando apenas uma ideia, né? Então, acho que por isso também aqui eu vou comentar um pouco cada um dos trabalhos e, no fundo, eu vou acabar apontando para o que é específico de cada um deles. Na prática, né, uma das coisas que eu considero mais interessantes também, o resultado, foi que essa relação da pintura com a fotografia acaba não sendo óbvia, porque os pintores que estão aqui reunidos, todos eles partem de imagens fotográficas, mas eles não querem que a sua pintura se pareça com fotografia. E, embora a fotografia, para a Marina Raigans, para o Rodrigo Andrade e para a Ana Prata, que são os pintores aqui reunidos, seja sempre uma fonte potente de ideias, é como se essas imagens detonassem um processo criativo que, no fundo, está visando desafios que são próprios da própria pintura, né? E uma fotografia se torna um ponto de partida para eles quando eles vislumbram nessa fotografia algum elemento, que pode ser uma estrutura formal, um assunto, uma cor, ou mesmo uma atmosfera, que acaba nutrindo aquele seu próprio universo poético. No caso da Marina Raigans, a gente vê aqui um dos exemplos, né, uma obra que eu tenho o título anterior, depois eu soube que mudou, mas até onde eu sabia se chamava Vidro, essa obra. No caso da obra dela, a gente vê sempre grandes áreas vazias que funcionam como espaços, né, para a realização de uma pintura que é liquefeita e planar, na qual a cor é construída lentamente por camadas. Os vazios criam uma atmosfera de silêncio e de tempo alargado. Isso acontece não apenas, a meu ver, pelo fato da artista retratar amplos espaços vazios, mas pelo tratamento abstrato de algumas áreas, né, onde a cor nunca é apenas a que vemos de imediato. Então, nessa obra, por exemplo, que vocês vão ter a oportunidade de ver aqui, a gente vê, sob essa superfície azul, outras cores o tempo todo, né, amarelos, às vezes violetas. E eu acho que a força da obra está muito nessa combinação desse lugar de alento, né, de tempo alargado, que acaba sendo a própria obra, com um sentido de realidade que é atribuído ao que é doméstico e banal. Então, parece que, ao mesmo tempo que ela seduz, principalmente por uma sobriedade e complexidade da construção dessas cores, o mundo continua incerto e incômodo. Ele é muito comum, mas ele é intangível também. As obras têm sempre uma austeridade que eu acho que relaciona muito com esse ponto de vista mais neutro que caracteriza a maior parte dos fotógrafos que estão reunidos na exposição. Mas, na Marina, eu acho que essa figuração de origem fotográfica ela acaba agregando conteúdos afetivos e memórias a esse universo de preocupações pictóricas, né? Numa pintura que é eu não sei como fala, é o nome de uma cidade alemã, é Neukölln, o título dessa obra, e nessa é uma pintura pequenininha, a única pintura de formato reduzido da Marina na exposição. Ela tem uma base vermelha, né? A artista parte de uma base vermelha que é coberta por outras cores, que, enfim, o vermelho fica sendo pontual de um modo geral, mas o vermelho que está no fundo está sempre energizando as outras cores mais pálidas que estão sobre ela. Então, embora seja uma obra pequena, parece que ela tem uma capacidade de expansão grande, assim. E eu sempre lembro, desde que eu vi pela primeira vez, que eu acho que a intensidade do vermelho aqui e o padrão florido do fundo, enfim, lembra muito o Matisse, especialmente o Ateliê Vermelho, né?
mas que a gente sabe que, no caso do ateliê vermelho, o ambiente que é vermelho e faz com que os objetos que estão naquele ambiente pareçam flutuar. Aqui é o vermelho que descola, né, os objetos do fundo. Bom, nessa obra, os pontos amarelos, né, as florzinhas do fundo, em contraste com os elementos azuis, eles têm, a meu ver, o mérito de apaziguar um pouco essa estridência do vermelho, integrando a tela. E eu acho muito que, nessa obra, a gente pode dizer que a relação do vermelho com as outras cores é que é o tema da obra, né? Eu acho que a poética da Marina ela encontra afinidade, sobretudo, nos trabalhos de Rubens Mano e da Luísa Baldin, que também fotografam esses lugares anônimos e, entre aspas, aí, desinteressantes, né? No trabalho do Rubens Mano, de um modo geral, quem conhece mais o trabalho dele sabe que ele não trabalha apenas com fotografia, eu acho que a obra dele está sempre reivindicando uma espécie de ética do olhar para a gente. Nas suas fotos, vídeos, instalações, intervenções em espaços públicos, elas despertam, a meu ver, uma consciência para a ideia de que todo ponto de vista tem uma implicação política. Ele é arquiteto de formação, acho que essa postura tem muito a ver com o fato de ele ser um arquiteto de formação, e que fotografa ou interfere em espaços, né, com o objetivo de transformar a maneira como a gente percebe esses espaços. E a gente vai ver aqui que, às vezes, as fotos dele são feitas a partir de espaços nos quais ele fez algum tipo de interferência física mesmo. Eu acho que o seu trabalho é fruto de um pensamento arquitetônico e fotográfico que se volta sempre para a configuração das cidades e das instituições, sobretudo as artísticas, que são justamente esses espaços de formação do olhar, né? Então, como eu falei, ele registra situações que são... Deixa eu ver o que a gente tem. Ele registra as situações tal como ele as encontra, né? São achados, enfim, coisas que ele encontra na rua, ou, enfim, de passagem, ou situações que ele modifica fisicamente antes de fotografar. Então, quase sempre, vocês vão ver na exposição que essas imagens, sobretudo as aqui reunidas, né, mostram construções vazias, quase sempre em ruínas. E eu acredito que outros artistas aqui fazem isso também, mas eu acho que, no caso do Rubens, o abandono e a decadência desses espaços acaba tendo um tom mais agressivo e, às vezes, de denúncia ou de crítica de forma mais contundente, assim, mais focada. A contundência do trabalho nasce muito de um extremo rigor formal, né, como a gente pode ver aqui, em contraste com a precariedade do que está diante da câmera. Nesse díptico, que se chama Entre, de 2003, ele pintou de branco, verde e rosa. Na verdade, essa casinha que ele viu à beira da Via Dutra, ele primeiro pintou as paredes da casa de branco, com exceção da parede, no interior da parede onde está a janela, que ele pintou primeiro de verde e depois de rosa. E aí fotografou esse lugar 2 vezes com essa luz a pino, né? De modo que criou essa luminosidade difusa vindo de dentro da casa, e muito artificial, né? Ela vira esse quadrado, essa forma geométrica que está muito em contraste com todo esse exterior ruidoso. E, na verdade, a primeira vez que eu vi esse trabalho, eu sempre achava que era uma intervenção feita digitalmente, feita posteriormente, e não fisicamente, como, de fato, ele fez. É como se a luz viesse de onde você menos imagina que ela vai vir, né? Esse aqui é o estranhamento e a surpresa do trabalho. Já no díptico, também está aqui na exposição, Conflito em Risco, que é um trabalho recente, feito
agora, acho que não tenho certeza se as fotos foram feitas em 2012, mas a finalização é de 2013. Ele reúne, então, essas duas fotografias, que como se uma fosse complemento da outra, né, a princípio. No entanto, uma foi feita no Parque Guild, em Belém, e outra no Trianon, em São Paulo. E, ao juntar essas duas imagens, ele acaba criando, então, uma paisagem que não existe, né, explicitando muito o que há de arbitrário e irreal no processo fotográfico, né, numa fotografia. E eu acho que esse trabalho, me parece que trabalhos como fundo falso e construção da paisagem, que estão aqui presentes também, eles surgem de um universo semelhante de questionamentos em relação à natureza da fotografia. Interessa muito ao artista expor o que normalmente permanece oculto, o que é um artifício, o que é o bastidor da imagem. Bom, entre os fotógrafos da exposição, apenas a Luísa Baldan, ela faz fotografia analógica de maneira convencional, sem alterações anteriores ou posteriores, né? Ou seja, a manipulação dela está em torno da escolha do assunto, mais do plano fotográfico mesmo, o tipo de filme, o tipo de câmera. É uma fotografia, entre aspas, mais convencional, né? As fotos que integram a exposição foram feitas em diferentes lugares do mundo, mas elas parecem descrever sempre um único lugar. Elas também não identificam, como outros artistas, né, um lugar e um tempo específico. Eu acho que até mesmo uma cidade como o Rio de Janeiro, nas fotos da Luísa, ela acaba se confundindo com outras imagens, outras cidades. Assim. É como, mesmo quando há um ícone forte da cidade, ele é fotografado de maneira discreta e com um intuito, parece, de mostrar o quanto o Rio de Janeiro pode ser também um lugar comum, né? A artista, muitas vezes, registra locais de passagem, de espera, como vocês vão ver aqui, que são esteiras para as malas no aeroporto, junto com monitores fora do ar, enfim, você não identifica nada ali, né? E um corredor vazio, um quarto de hotel, uma estrada que dá para lugar nenhum. São quase sempre, então, ambientes vazios. Em alguns momentos, o seu trabalho comenta a homogeneidade do mundo em que a gente vive e, de certa forma, parece que ela critica o desejo de um padrão, né? Eu acho que é o que acontece de maneira mais evidente nessa série da Insulares, né, que é o resultado de um período de residência da artista num condomínio que estava sendo construído na Barra da Tijuca, que tinha pretensões ecológicas, enfim. E parece, eu acho que a maneira direta como ela foca ajuda a gente a chegar também de uma forma mais direta no que ela quer dizer, né, no conteúdo mesmo da imagem. E eu acho que, nesse caso, né, de Insulares, ela está falando de modernidade e de precariedade, de construção e de abandono, né? E, no caso dessa foto, que parece ser um subsolo em obras, talvez seja uma garagem, ela acaba construindo uma atmosfera bastante lúgubre, né, que tem bastante semelhança com uma outra obra que está em exposição, que é O Pântano, da Marina. Inclusive, a gente até aproximou as duas obras na exposição. Eu acho também que essas duas artistas, elas têm em comum esse interesse, não é o caso dessa foto, mas vocês vão ter oportunidade de ver, por ambientes domésticos, e o que também agrega um certo intimismo, né, às obras, sempre colocado de uma maneira muito discreta, né? Bom, no caso da Celina, eu acho que a Celina Amalfi, falando em intimismo, o conjunto de imagens da Celina é o que tem essa característica mais evidente, assim. O caráter intimista, nesse caso, independe do espaço registrado, né, que ora são espaços privados, ora espaços públicos. Contribui para isso o fato das ampliações serem pequenas e os enquadramentos serem quase sempre muito fechados.
a sua investigação, né, o trabalho da Celina está muito concentrado nos próprios processos fotográficos, que por um longo tempo foi no campo da fotografia analógica e, recentemente, ela está trabalhando com os processos digitais, que é o caso desse trabalho que a gente está mostrando aqui. Ela investiga, se você começa a conversar e ver o processo da Marina, ela investiga muito detalhadamente todo o processo de criação da imagem, desde a captação até a impressão final, e, nesse processo, ela vai descobrindo detalhes onde ela vai intervir e vai construir a sua poética, né? No caso da série Sans, que a gente mostra aqui, as fotos são originalmente coloridas, captadas com uma câmera digital. Em seguida, a artista inicia um cuidadoso processo de supressão das cores, até chegar a uma gama muito sutil de cinzas coloridos, que são definidos no computador, entre o trabalho do computador e a impressão final, né, em jato de tinta. A cor, ela se torna uma memória vaga do que esteve diante da câmera, enquanto a luz surge pontualmente como uma maneira negra, etérea e de pouca espessura. Eu acho que, a despeito do tom predominantemente escuro, as estampas elas parecem preservar a transparência do negativo, né? Elas são muito sutis, assim, muito leves. E os resultados são silenciosos, ao mesmo tempo gráficos, sutilmente abstratos e, ainda assim, impregnados do cotidiano que os origina. Bom, a série Huns, de Lina Kim, né, nessa série, o rigor formal organiza o caos criado pelo abandono de maneira muito semelhante ao que acontece na obra do Rubens Mano. Mas, como eu falei, se o Rubens Mano interfere concretamente, né, nas cenas, nesse caso, a Lina Kim ela modifica a aparência das cenas por meio também de recursos digitais. Cada uma das fotos, a gente está mostrando 3 fotos aqui da série Huns, tem origem na fusão de 3 negativos realizados com o mesmo enquadramento, mas com calibragens fotométricas distintas, de maneira a registrar de forma adequada tanto o que está à sombra quanto as áreas de intensa luz. A Lina Kim, então, ela não modifica o assunto. Parece que essas obras, a despeito dessa manipulação digital, ela preserva um caráter documental. Ela não modifica o assunto, mas ela modifica a possibilidade de percebê-lo por meio da fotografia. E, como resultado, né, a gente tem, então, esse equilíbrio entre o que está à sombra e o que está à luz, né, entre o exterior e o interior da cena. Bom, nesses ambientes, nesses lugares marcados pelo abandono, a opção pelo enquadramento frontal potencializa o impacto formal da geometria. No interior claro, as paisagens esbranquiçadas que emergem do fundo através das janelas e portas parecem pinturas. Ao mesmo tempo, elas lembram também o visor de uma câmera obscura de médio formato, como a que foi utilizada pela artista. Essas características reforçam muito essa ambiguidade, né, que eu mencionei, entre o documental e entre a gente não saber exatamente o que. Olhar essa imagem, você não sabe o que e o quando, né, ela foi feita. Na verdade, essas fotos foram feitas entre 2003 e 2006, e elas mostram antigas instalações soviéticas, hoje abandonadas, na antiga Alemanha Oriental. Mas a artista rejeita uma retórica evidente, né, histórica, assim, sobre esse processo histórico. Ela muito mais formaliza as ideias de deriva, vazio e esquecimento, que a gente sabe que também fazem parte desse processo, né? Bom, vistas de longe, as pinturas do Rodrigo Andrade elas são confundidas com fotografias. Vocês vão perceber isso ao se deslocarem na sala, né, onde elas estão. E, mais de perto, justamente são as que mais se diferenciam desse tipo de imagem, da fotografia, né? Nessas obras figurativas que o Rodrigo vem desenvolvendo desde 2010, mais ou menos, o artista trabalha a partir de fotos feitas por ele mesmo ou de imagens retiradas de diferentes mídias. As paisagens são vazias e, a princípio, noturnas,
como aquelas mostradas por ele na 29ª Bienal, né, que foi quando, pela primeira vez, ele expôs essas pinturas. E, mais recentemente, ele passou também a pintar cenas diurnas, frames de filmes e fotos jornalísticas, como é o caso da paisagem do tsunami, que a gente mostra ali na última sala. Não consegui aqui a imagem para mostrar agora para vocês. Bom, então, esses trabalhos realizados nos últimos 3 anos, eles derivam de uma pesquisa anterior, para quem conhece o trabalho do Rodrigo sabe disso, que foi iniciada em 99, quando o artista tornou sua pintura literalmente tridimensional, ao construir formas geométricas com grossas camadas de tinta sobre a tela. Então, em seguida, né, depois de trabalhar com a tela, ao mesmo tempo, ele também passou a aplicar esses blocos espessos de cor em ambientes do cotidiano, fora do circuito artístico, como ele fez num bar no centro de São Paulo, que chama o Lanches Alvorada. Então, naquela lanchonete, ele colocou na própria parede do espaço essas camadas grossas de cor, geométricas, né? Bom, se vistas de longe, elas logo, né, no caso das que a gente está mostrando aqui, dessas obras figurativas, se vistas de longe, elas logo mostram a sua origem fotográfica, de perto, elas são, sobretudo, matéria, né? E a espessura da tinta, a sua dimensão tátil, mesmo o cheiro que exala das obras, faz com que toda a experiência, toda a apreciação desse trabalho me parece corporal, assim, ele toma conta de todo o ambiente, né? E, para construir as obras, primeiro, o Rodrigo projeta imagens fotográficas sobre a tela, né, como auxiliar do desenho. Em seguida, ele pinta de uma maneira convencional, né, essa tela, mas com muita sofisticação, né? A gente consegue perceber, vislumbrar isso, que tem variações de pincelada, uma construção de tons muito rica. Enfim, não há um padrão também, às vezes as pinceladas são longas, são curtas, são rápidas, ou menos rápidas, enfim. E depois, em seguida, com a ajuda de máscaras, ele escolhe o que ele vai esconder e o que ele vai mostrar, né? O que ele vai cobrir, então, com essa camada grossa de tinta. E o resultado, como vocês vão ver aqui, é muito pesado. No caso das noturnas, a ausência de luz, ela acaba se tornando matéria, né? Algo que é imaterial se torna matéria. E eu acho que a força do trabalho reside justamente nesse jogo estabelecido entre o que é visto e o que é coberto, entre uma pintura, como eu falei, muito variada, muito rica, sofisticada, e essa matéria que se impõe, né? que bloqueia a nossa visão. Bom, eu acho também que, no caso do Rodrigo Andrade, que é um artista que a gente sabe que que é importante na cena da pintura brasileira desde os anos 80, né, como um dos criadores do grupo Casa 7, o uso da fotografia está vinculado a um interesse já anterior, que vem, né, desde aquela época, de se afastar a arte se afastar de uma arte preciosista, né, de inserir a pintura no dia a dia. E a relação atual da sua obra com essa profusão de imagens que compõem a experiência contemporânea é um desdobramento, ao meu ver, muito coerente desse seu interesse por histórias em quadrinhos, por materiais pouco nobres, como o caso do papel craft que ele usava nos anos 80, e sua relação com a cultura pop, né? Bom, a Ana Prata, ela tem em comum com o Rodrigo Andrade um interesse indiscriminado por imagens de diferentes naturezas retiradas da internet, de mídias impressas, da televisão ou do cinema. Me parece que, entre os artistas da exposição, ela é a que mais está imersa nesse mundo das imagens, como se ele fosse tão concreto quanto a realidade.
tudo na sua obra me parece que faz parte de um amplo universo de referências um tanto caótico e disperso, que tem muita relação com a experiência do mundo hoje. Ela sempre pinta, essa artista sempre pinta a partir de imagens. E trabalha com uma rapidez e uma diversidade de interesses que me lembra muito também o processo de criação de um fotógrafo, né, que tem essa facilidade de o tempo todo registrar tudo. E, bom, esse processo está presente na fatura das próprias pinturas, que muitas vezes são resolvidas com pinceladas rápidas e, enfim, com soluções rápidas, né? Mas eu acho que, sempre que eu vejo o conjunto de obras da Ana, eu acho que essa ansiedade não significa um consumo indiscriminado de imagens. Quando ela escolhe pintar, tanto o lixo espalhado na rua, como uma imagem de um cartão postal, ou uma cena de um filme, ou a contorcionista, né, que pode ter origem numa imagem de televisão, ou de jornal, ou da internet, parece que existe uma vontade da importância, de enobrecer esses diferentes momentos, assim, não de rebaixá-los, eu acho. Bom, e, para finalizar, no caso da Sofia Borges, que trabalha também com a apropriação de imagens de diferentes fontes, né? Na verdade, a Sofia tanto se apropria de imagens que já existem, como ela fotografa. E o trabalho recente dela, nos últimos 3 anos, eu acho, né, Sofia, é muito criar conjuntos que são mostrados geralmente em salas de exposição em galerias ou outras instituições culturais, onde ela junta, então, essas imagens que ela mesma fotografou com essas imagens apropriadas, que podem ser de livros de história da arte, de catálogos, enfim, ou do arquivo pessoal. E o trabalho, a poética está muito nesse processo de edição, de junção dessas imagens de diferentes naturezas. E a própria artista costuma dizer que o seu intuito é criar uma situação que seria o contrário do ensaio fotográfico, onde uma foto acaba complementando a outra, né? O intuito é provocar o estranhamento entre as imagens, uma espécie de antinarrativa. Então, entre o universo, assim, como eu falei, ela fotografa, pode ser um retrato que ela fez, pode ser, no caso aqui a gente tem uma foto que é o Xavier, que é um retrato tirado do arquivo pessoal, né? Tem uma foto de um coelho empalhado que ela mesma fez no Museu de História Natural, uma foto de não é uma foca, de uma morsa, que eu acho que também foi feito no Museu de História Natural, ou de um zoológico, é um animal empalhado, enfim. Isso é interessante, que a gente não sabe exatamente, acaba que a junção dessas imagens de diferentes naturezas confunde a natureza delas também, né? A gente não sabe exatamente qual é a origem, isso faz parte desse estranhamento provocado pelo trabalho. E é curioso que o interesse por sistemas que procuram organizar o conhecimento sobre a natureza, muito curioso esse interesse, sendo que o resultado final do trabalho é justamente embaralhar o significado das imagens, né, esvaziando-as de sentido ou explicitando o quanto o seu sentido é manipulável. Então, é justamente parece que o trabalho chama atenção justamente para esse poder da edição, né? Por exemplo, uma foto como Xavier, que é um retrato, ela originalmente é uma fotografia de família, ela muda completamente de significado quando ela é ampliada no tamanho que tem aqui na exposição e colocada, enfim, nesse ambiente. O acabamento final das imagens, o grande formato, a definição, o tipo de luz e o contraste, acaba por confundir ainda mais, né, essas origens. Esse acabamento, ele muitas vezes é definido digitalmente, né, no computador, porque a Sofia ela manipula os contrastes, às vezes, eventualmente, elimina algum elemento que não interessa,
Mas eu acho que, nesse caso, embora ela haja ali, como o Lourenço salientou, até como uma pintora, né, com a liberdade de uma pintora, de poder construir, enfim, esse resultado final, eu acho que não é exatamente esse o cerne do trabalho, né? O mais importante realmente está no processo de edição. Eu vou finalizar por aqui. Boa noite. Antes de mais nada, né, eu queria agradecer ao IMS, a Heloísa e ao Lorenzo pelo convite. Fico muito feliz e honrado de estar nessa mesa junto com eles. Bom, eu queria começar com uma observação de caráter histórico, né, e que diz respeito a um certo desdobramento da noção de mímese na arte ao longo da modernidade, e especialmente com a crise da modernidade, e que é uma questão que toca especificamente, eu acho, nessa aproximação de pintura e fotografia. Uma maneira de entrar nessa questão, nesse desdobramento, é dizendo que ele nos trouxe a uma situação que poderia ser caracterizada como uma espécie de mímese reversa, né? Uma mímese na contramão. Uma forma de entender isso é começando para aquela prescrição muito famosa do Baudelaire, do pintor da vida moderna, né, de que a arte moderna seria caracterizada pela coexistência de um componente eterno e que diz respeito à beleza, e de um componente transitório, né, que diz respeito justamente à modernidade. E o que é interessante, eu acho, desse momento do Baudelaire é que ele rejeita, ao longo da argumentação, claramente a mera imitação como um meio de apreender esse componente moderno. A presença física do modelo, ele diz, é prejudicial, porque ela paralisaria o artista com a sua multiplicidade de detalhes ostensiva. Isso obstruiria a ação sintética do artista. E por isso ele descreve, né, como método do pintor que se expôs ao longo de um dia luminoso às sensações da rua. Ele descreve o pintor pintando de noite, né, de memória, e buscando tanto dar vida às formas que ele descreve, quanto fazê-lo com muita rapidez, né, movido pelo medo de que essas imagens lhe escapem. Em suma, então, o Baudelaire descreve uma espécie de mímese que rejeita o estatuto de mera imitação e aposta na apreensão da modernidade a partir de um dado produtivo. E esse dado produtivo tem uma dimensão temporal, que para ser mais exato, né, ele reside nesse descompasso entre esse impulso de reproduzir fidedignamente as coisas vistas e o medo do artista, como eu falei, de que essas imagens lhe escapem se ele não for rápido na pincelada. E esse descompasso, esse descompasso é fundamental para que a mímese, então, seja produtiva. E que ela, com isso, possa apreender verdadeiramente algo da vida moderna. Tanto é que, assim, mais recentemente, né, assim, num livro clássico, não tão recentemente, né, mas num livro clássico, o T.J. Clarke, que é o grande historiador social da arte, vai falar sobre o porquê dele se interessar na arte burguesa, do Manet e dos impressionistas, e ele diz, né, que o interessante da pintura a óleo é que ela leva tempo para fazer. E isso a torna ainda mais interessante na medida em que o contexto cultural no qual ela está inserido exige mais e mais rapidez. É claro que o T.J. Clarke não está querendo encontrar um caminho para a beleza eterna, mas ele acredita que há uma conexão nesse descompasso da pintura, né, alojado na sua temporalidade específica, e alguma espécie de verdade a respeito da sociedade moderna, nesse caso, uma verdade a respeito da divisão de classes, por exemplo. E, bom, eu diria que muitos dos embates do modernismo ao longo do século XX vão se dar justamente em torno dessa contradição entre o desejo de aprender esteticamente essa coisa fugidia que é a modernidade,
né, um desejo que vem acompanhado de uma profunda dúvida autorreflexiva a respeito dos meios de se levar a cabo essa apreensão, e isso em contradição com uma crescente desconfiança em relação à aptidão da arte, em especial da pintura, também da escultura, nesse sentido. O modernismo pode ser lido, então, grosso modo, como uma história dessa crise insolúvel que vai se renovando e se dialetizando, né, a respeito do valor mimético da arte. Mas, enfim, em que sentido, então, essa crise pode nos trazer ao que eu sugeri, um pouco especulativamente, como uma mimese invertida? Eu vejo essa inversão bem especificamente nessa pintura do final do século XX, né, que é uma pintura mais dependente, ou que se assume dependente de uma visualidade oriunda de outros meios, da fotografia, do cinema, da televisão, da internet, né, como já foi falado aqui. E aqui é como se esse ímpeto mimético ele já não pretende se projetar diretamente na direção da vida moderna, como se fosse possível esbarrar sem mediação numa figura, num lugar ou numa situação que fosse capaz de encapsular e com isso também de representar essa vida, né, de uma maneira exemplar, como, por exemplo, no século XIX ainda poderia aparecer em alguns momentos a prostituta ou a bailarina, a estrada de ferro ou até mesmo uma certa sensação atmosférica. E essa é uma inversão que parte, então, de um duplo reconhecimento, né? Em primeiro lugar, de toda uma aventura, de que após toda essa aventura vanguardista, né, na qual a pintura foi um terreno privilegiado de experimentação, é como se fosse impossível, então, depois disso, recuperar integralmente o espaço social no qual a visualidade intrínseca da pintura se sustentava e se legitimava, né, como se não existisse mais o reconhecimento social amplo da pintura como um catalisador privilegiado da visão, né, e, por consequência, da visão do mundo. Ela foi, então, irremediavelmente desalojada dessa posição privilegiada e nesse novo quadro ela seria incapaz de oferecer sequer de se oferecer sequer como um análogo íntegro da experiência do mundo contemporâneo. Sequer não, seria muita coisa isso. Bom, em segundo lugar, a pintura, então, não pode se pensar separadamente da visualidade cinematográfica, fotográfica, televisiva, industrial, etc. E uma consequência disso é que a operação de mímese embutida na pintura já não se volta, como eu falei, diretamente para a vida moderna, já que a pintura não tem mais legitimidade de representá-la por si só, e sim para a própria reconstituição dessa vida na mediação da imagem, né? Nesse universo de imagens que circunda a gente, essa segunda natureza que virou a imagem no mundo contemporâneo. Isso, foi? Que não estava, né? Não tinha visto. Dá para pensar comparativamente esse desdobramento que eu estou tentando descrever aqui através da noção de efeito, que era uma noção muito cara ao impressionismo, e que era uma noção muito ambivalente também, né? O efeito, às vezes, era lido por alguns críticos atribuído a uma objetividade das coisas, né, que não teria sido percebida até então, mas ele também, por vezes, era criticado como sendo uma projeção romântica e profundamente subjetivista do artista sobre as coisas, então mais distanciada, na verdade, né, no fim das contas. Já num pintor contemporâneo, como Luc Tuymans, que a gente está vendo aqui à direita do Monet, o efeito não é nenhum nem outro. Quer dizer, o efeito do efeito não é nenhum nem outro. Ele remete aos meios de circulação e recepção de imagens, né, na tela, de uma TV, ou um amarelado de um livro, de um jornal velho, e por aí vai. Esse esmaecimento da imagem, evidentemente, remetendo também, em parte, ao fato de ser uma imagem com uma certa distância e com a mediação. Então, já não está mais em jogo a questão do efeito ser ou bem uma representação mais fidedigna e menos idealizada das coisas, ou então um delírio puramente subjetivo. E isso não está mais em jogo porque o efeito já não tem também mais pretensões de estabelecer, de expressar uma relação mais imediata com as coisas. A sua mímese já não aponta nessa direção. Seu objetivo, seu telos não é a extração da verdade diretamente das coisas. Ainda assim, eu diria que essa mímese retém uma dimensão produtiva
e talvez até mais profunda, né? Se o seu modelo são as imagens e não as coisas, o efeito é, portanto, um indício desse mundo de imagens, dessa segunda natureza, como falei, e não da nossa relação com as coisas. Mas esse efeito é também uma espécie de pensamento pictórico. É o que ele mais puramente é. E através dele, né, de outras questões pictóricas, como formato, por exemplo, que a pintura pode conseguir produzir alguma espécie de pensamento sobre essa nova relação com a imagem. Daí, por exemplo, né, aqui na exposição, com uma pintora como Ana Prata, aliás, eu fui muito feliz nessa exposição, porque eu conheci muitos artistas que eu não conhecia, pegue imagens de internet como um avião, por exemplo, internet ou de outras fontes, né, como um avião pulverizando um pesticida, ou o vento, não sei se eu botei aqui, acho que não. Ou o vento soprando uma árvore, imagens que se prestam ao trabalho da pincelada, ou do contraste entre uma área de pinceladas mais bem construídas e outra área que pode, por exemplo, apresentar mais a questão da coisa da liquidez da tinta, né? Porque essas imagens mesmo parecem ser imagens que deslocam a pintura para esse trabalho contemporâneo do efeito. Elas convidam a pintura a romper com a superfície da fotografia, de alguma maneira, né? A de se afirmar em contraste com a superfície supostamente mais transparente da fotografia. Então, o que se reconhece, então, é que não há uma vida moderna, como eu falei, não há uma vida moderna imediatamente disponível ao artista. E se é válido dizer que as imagens se tornaram uma segunda natureza, então a operação dessa pintura pós-fotográfica é, aí sim, uma mímese reversa, né? Ela não imita as coisas em busca de uma verdade sobre a modernidade que nelas reside, mas busca, ao imitar as imagens que colonizaram o cotidiano, uma verdade sobre essa própria condição. A pintura, então, mimetiza uma visualidade que é inescapável, uma visualidade onipresente, e é dela, e a partir dela que ela pode falar. Bom, claro que isso cria um problema novo, porque, no fim das contas, não basta simplesmente dizer que essas são imagens sobre imagens sobre imagens e por aí vai. Uma tarefa crítica, eu creio, é encontrar meios de fazer certas distinções valorativas em meio a esse cenário. Por isso que eu estava trazendo aqui um artista que não está na exposição, mas que é um artista também muito ligado a essa geração de pintura fotográfica, que é o Eduardo Berliner, que, se a gente olha o trabalho dele, né, a gente vai ver que é um pintor que pega essa fragmentação imagética das coisas, né, do mundo e do cotidiano dele, fotográfica, principalmente, para dentro da tela, mas que, na verdade, ele está pensando a tela como uma espécie de campo de unificação disso tudo, né? Então, a despeito desse virtuosismo, que eu acho bem impressionante da pintura dele, esse aspecto, né, me parece relativamente conservador nessa pintura, no sentido de que, a despeito de todo o horror que pode ser representado na tela, né, toda a abjeção que é representada, essa é, no fim das contas, uma pintura que sustenta resíduos dessa expectativa de unidade do plano pictórico e, portanto, de um plano talvez de pacificação dessa fragmentação. Já no trabalho de outros pintores, como está na exposição, por exemplo, Rodrigo Andrade, ou de uma outra pintora, ainda quero trazer também que não está, que é a Gisele Camargo, o quadro em si raramente tem no caso da Gisele, o viés é outro, né? No caso da Gisele, o quadro raramente tem um formato que sugere um plano íntegro de representação. Numa exposição recente, por exemplo, o regime visual solicitado era claramente afim ao cinema, né? Você ia vendo quadrinho após quadrinho e todos eles enfileirados nessa imensa linha, e eles não eram autossuficientes, nem buscavam, as imagens neles, né, elas não pareciam se bastar, ou elas não pareciam necessariamente bem enquadradas, por assim dizer, e nem se complementavam, né, se equilibravam. Né, era mais como se uma cena aqui ecoasse lá na frente, como se um estilo aqui reaparecesse num plano lá na frente, aqui já no sentido cinematográfico da coisa. E a questão que eu quero colocar é que submeter a pintura a esse tipo de transformação profunda é o que se pode chamar de um pensamento pictórico em curso nessa relação com a imagem. É isso que eu acho que interessa. E isso eu vejo também, como eu falei, no Rodrigo Andrade, nesse trabalho que está aqui na exposição, por exemplo. Eu também não acho que é um artista que pretenda uma síntese da experiência fragmentada da imagem no plano pictórico, não pelo que eu vi, pelo menos. E, sobretudo, por conta desse soco de pintura que você recebe, né? Acho que a Luísa estava falando nessa massa pictórica que de repente aparece quando você se aproxima
das pinturas, né? Que então são pinturas que jogam, que mobilizam muito esse jogo, tipicamente da experiência pictórica, né, da experiência de pintura, entre distância e proximidade. Né? Na distância, essas são telas que até parecem lançar a mão de um hiperrealismo fotográfico, mas a gente chega perto, também, como a Luísa estava falando, e a gente percebe essas massas empastadas de tinta. Nessa tela, que tem esse ambiente noturno, né, com esses pontos de luz, como os pontos de luz, na verdade, numa imagem fotográfica dessa natureza, eles poderiam ser vistos como lastros de coesão de um espaço representativo, né, fotográfico. E também seriam justamente os elementos que indicariam aquilo que é de mais específico no olhar fotográfico, mas de mais singular no olho da câmera e não do nosso olho, né? Assim, o olho da câmera registra um ponto luminoso na noite de uma maneira que é bastante distinta do nosso. Mas quando a gente se aproxima da tela e percebe esses pontos escavados na massa de tinta, o que ocorre é uma desagregação completa do espaço fotográfico e do realismo fotográfico, que pareciam até então ser justamente os sustentáculos da unidade pictórica do quadro. Com isso, acho que acontece uma coisa que é bem relevante em termos de pintura, né, que a questão da distância e da proximidade deixa de funcionar como um análogo da lógica do todo e do detalhe. Né? Assim, se você chega perto para examinar um detalhe, não tem mais detalhe, porque não tem mais imagem. Não tem detalhe daquela imagem que você via, tem uma outra coisa. Tem uma ruptura com isso. Então, essa relação se torna profundamente descontínua, né, como se fosse uma quebra de hierarquia. E é engraçado, já que a gente está falando de pintura e fotografia, ver como isso é literalmente o inverso do que, por exemplo, de um problema que aparece muito no Jeff Wall, que ao contrário, né, é uma espécie de fotografia all over. Né, uma fotografia cuja estranheza é lançar mão de um recurso eminentemente pictórico, né, e fazer com que todos os detalhes contem. Isso é profundamente perturbador em termos de fotografia, porque a foto para de funcionar como uma espécie de luva, né, para a visão, como uma espécie de modelo de visão no qual o olhar entra ou aceita. Ela para de encarnar esse tipo de modelo, né, que a visão normalmente poderia assumir seu ponto focal, ou aceitar a sua relativa arbitrariedade de corte, ou concordar com o seu testemunho de um instante. Aqui não. Aqui tudo conta em toda parte, tudo é extremamente premeditado, e o tempo fotográfico, evidentemente, não se coaduna muito bem com esse estado de coisas. Isso significa também, assim, que tudo isso que estou dizendo, né, que evitar o pictorialismo pode ser acho que parece ser um problema muito presente para a pintura, já não é um problema para a fotografia. A questão é outra. Na verdade, parece que a impressão que a gente tem às vezes é que tudo aquilo que a pintura recusa ou que ela aceita que não pode mais fazer é justamente aquilo que a fotografia procura e vice-versa. É como se uma buscasse as deficiências historicamente geradas da outra. Os lapsos, os pontos cegos históricos do outro. Bom, dá para dizer muita coisa a respeito disso, mas o que eu, até para encaminhar um pouco para a conclusão, o que eu quero frisar é um aspecto específico, né, que percorre muitos dos trabalhos que estão aqui na exposição, nos quais esse pictorialismo está atrelado a uma crítica, subversão ou uma expansão, talvez radical, de certos aspectos da fotografia. Ou seja, de um estranhamento, ele leva a um estranhamento no interior do fotográfico. E aí eu vou comentar alguns trabalhos também que a Luísa já comentou, mas, né, não trazer outras questões. Por exemplo, no trabalho da Luísa Baldin, eu acho que uma coisa que acontece muito é uma exploração bem acentuada e heterodoxa do instantâneo fotográfico. Né? A maior parte dos ambientes internos, eles parecem, né, com perdão do paradoxo, como se fossem cheios de ausência. Né? Uma ausência que é palpável, porque ela oscila temporalmente ali entre um instante e a suspensão, fazendo que essas fotos pareçam instantâneos duradouros, né? Instantâneos que eles não passam aquela ideia de um momento, de um corte momentâneo. Né? Eles têm uma persistência, mas ainda assim eles têm uma fragilidade própria do instante. Eles também não consolidam temporalmente esses ambientes. E essa foto aqui, eu não sei se foi a intenção da Luísa, mas ela parece quase um comentário sobre isso, né? Porque o único elemento potencialmente dinâmico dessa foto, não sei se dá para ver bem aqui, é o relógio que aparece no espelho,
refletido no espelho, e com o reflexo, evidentemente, a hora que aparece para a gente, né, é uma hora diferente da hora que a foto foi tirada. Mais ou menos, assim, eu estou chutando aqui, mas acho que é mais ou menos uma meia hora ou uma hora de diferença, né? Ou seja, é quase uma ilustração dessa questão, dessa distensão temporal que acontece. E essa suspensão ela vem acompanhada, né, em várias fotos, de um rigor compositivo e geométrico extremo que contribui para fazer que a nossa relação com essas fotos assim, a relação de uma visão que está implicada nela, mas porém está também distanciada, né? É como se a impressão que dá não é que alguém entrou ali e se postou num lugar ali dentro para tirar essas fotos, não. É como se o ponto de vista delas estivesse tipo um passo fora das fotos. É como se alguém tivesse chegado ali a um passo desses lugares e virado eles para a câmera. É quase como, na verdade, tem alguns espaços, a impressão que dá é que não há outro ângulo possível, né? de tão concatenados que estão os elementos na foto. Então, é como se a fotógrafa estivesse ali, né? no limiar dessa ausência absoluta e petrificada, mas, ao mesmo tempo, fugidia que marca esses lugares. E eu acho que é curioso também, e é interessante saber que muitas das fotos da Luísa vêm de um processo que envolve, às vezes, incursões, né, numa casa abandonada, por vezes, ou de residências, né, provisórias talvez demais para que ela, de fato, faça parte daquilo. E isso eu acho que rebate de uma maneira interessante nessas fotos que também desse condomínio na Barra, né, da Península, né, que estava sendo lançado. E que, como tantos outros condomínios, né, que a gente tem pelo Brasil, na Barra e também no Brasil, marca uma espécie de colonização da moradia pela lógica do não lugar, né, que é um conceito do antropólogo Marc Augé, e que eu acho que é um conceito, de certa forma, complementar ao do terrain vague, né, que é o tema dessa exposição, né, porque o exemplo máximo do não lugar são os aeroportos, né, que a Luísa fotografa também, vias expressas, shoppings, enfim, lugares estruturados como uma sucessão de signos ou imagens, sem nenhum resquício de pertencimento histórico. É como se se o terrain vague fosse o resto do não lugar, fosse aquilo que não foi assimilado, não possuiria mais um sentido em si, mas possui um sentido que necessariamente é um sentido de resto, de resíduo, de ruína, talvez. E eu acho também que um outro exemplo dessa relação está nesse díptico do Rubens Mano, que até peguei o título aqui, né? Que é Conflito em Risco, que eu acho que o título diz muito do que é isso. Porque, como a Luísa estava falando, né, assim, a gente tem essa expectativa de que isso seja uma expectativa própria do díptico, né, de que haja uma complementaridade ou alguma relação dessas duas imagens, mas elas não têm, elas pertencem a lugares diferentes. E então, ao nutrir essa expectativa e a expectativa ser falsa, eu acho que a foto ela está falando justamente do princípio de legibilidade das cidades hoje, né? Essa expectativa de que as cidades se comportem visualmente, feito narrativas visuais como sequências coesas, narrativas cada vez mais também genéricas e intercambiáveis, ou como uma espécie de slideshow, não sei. E, por fim, o terceiro exemplo que eu queria puxar também dessa ideia desse teste do fotográfico através desses procedimentos pictóricos, né, que é um desvio que eu também percebo no trabalho nessa série Rooms da Lina Kim, e que eu acho que é literalmente o contrário do que acontece com os instantâneos prolongados da Luísa Baldin. Aqui, com essa exposição, essa fusão de 3 exposições da foto, esses lugares ficam, de certa forma, um pouco em suspenso, né? Porque, embora, assim como no Jeff Wall, embora seja um projeto artístico muito diferente, assim como no Jeff Wall, é como se esse lugar virasse também uma espécie de all-over, né? Tudo meio que contasse, tudo tivesse tudo fosse igualmente indiferente ao olhar. E então, como se o lugar não respondesse, talvez, a nossa visão, pelo menos não como a gente espera que ele responda. E eu acho que um indício disso é que a gente não consegue constituir visualmente, com muita facilidade, a clareza do que é um dentro ou um fora. Claro, a gente sabe pela representação que é um dentro e um fora, mas
afetivamente ele não se comporta muito como isso. A luz aqui vai ser muito difícil de ver bem, mas vocês podem testar se eu estou falando algum absurdo na exposição depois. E essa luz também não gradua o espaço. Ela não conforma a foto, ela não faz da foto, mais uma vez, essa luva para a visão. Então, se esse é um lugar vago, né, ele é meio como que num hiato. Né, e um hiato que também tem, nesse caso, um fundamento histórico, né, da própria Alemanha Oriental, que ela mesmo, foi ela própria um hiato, né, um hiato, aliás, muito definidor do século XX, e cujo fim, ou seja, cuja revelação daquele país como um hiato, pôs em dúvida a própria continuidade da história. E, né, afinal de contas, após a queda do muro, né, essa situação se reconfigurou de tal forma que um país inteiro se revelou potencialmente no terreno vago, uma zona na qual a história se tornou esse resíduo de um descompasso, né, um resíduo que parece ameaçado, se é que se pode falar isso, para a própria colônia, cujo único destino possível, que não ser o que ele é, talvez seja a colonização espacial pela lógica do capital, né? E eu acho que essa sala vazia, né, que antes ocupada pelo exército soviético, ela abre, portanto, para essas duas direções, né, para esse hiato histórico que foi a Alemanha Oriental e para um novo hiato, que é do terreno vago, que grande parte do país se tornou no presente e que é exemplar, eu acho que em larga escala, de vários dilemas urbanos que a fotografia consegue articular para a gente tentar entender melhor. Bom, acho que eu vou parando por aqui também. Bom, eu acho que brevemente a gente está aqui disponível se alguém quiser perguntar alguma coisa ou, enfim, fazer algum comentário, porque em seguida a gente já vai ver a exposição, que eu suponho que esteja todo mundo curioso para ver as obras, né? Mas... Talvez se ligar a luz, fica mais... Se podemos. Podia ligar a luz, né? Será que se alguém pode ligar a luz da plateia, daí a gente consegue ver se alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigada. normal e transformar, por meio de manipulação, um programa de manipulação em um abstrato sem perder a originalidade dele. Bom, acho que entendi a pergunta. Obviamente, essa é mais uma questão para os artistas, né? Se colocar para os artistas. O que a gente pode dizer em relação à escolha que a gente fez é que, ao final, o que a gente escolheu são fotos em que a manipulação não é muito puxada. Quer dizer, na verdade, há uma edição em todas as fotos, mas essa sensação assim do fato que a foto representa mais uma imagem que uma coisa, acho que está mais no meio do que do fato de fazer manipulações até levar a formas muito irreais ou impossíveis, né? Na escolha da pintura também teve um pouco essa escolha. Por exemplo,
O Sérgio mostrou a imagem do Berliner, que é um artista que faz parte, de fato, dessa geração dessas questões, né? Mas que, de fato, puxa muito mais para uma manipulação, transformação da imagem. E a gente escolheu, de fato, aquilo em que a gente teve a impressão que essa sensação de realidade era mais forte quanto mais, de fato, a imagem representava uma realidade possível. Porque o que é interessante, o que eu acho que para a gente era interessante é o fato que, embora essas imagens fossem todas possíveis, elas todas têm um caráter de imagem, não de coisa. Tudo parece tirado de outra imagem. O que caracteriza um pouco a nossa percepção é o fato que a gente não tem mais essa confiança na imagem, por exemplo, fotográfica, mesmo que represente uma coisa perfeitamente realista, que aquilo de fato estava lá. O que eu reparei muitas vezes, as imagens mostram e dizem para a gente, isso aqui não tem manipulação, porque a gente parte da ideia que deve ter, né? Então, o próprio artista, o crítico, para demonstrar que não, aquilo estava lá mesmo. A gente não tem mais essa confiança. Antigamente, a gente partia da ideia que aquela imagem de fato esteve lá, que é uma representação real, e depois descobria que era manipulada. Hoje é quase o processo inverso, né? Então, por exemplo, aquela imagem do Rubens-Mano, das duas pinturas dentro da casa, a nossa primeira ideia é que aquilo é manipulação. Na verdade, não, é de fato uma pintura na parede diferente nas duas imagens. Então, tem sempre é diferente, digamos, o estatuto que a imagem tem, tanto na fotografia como na pintura, não tanto a forma, né, ou a percepção visual. Agora, a questão até que ponto se pode levar uma imagem sem que perca a referência com o original é uma questão que acho que se resolve singularmente em cada artista, em cada procedimento, de uma maneira diferente, né? É difícil dizer isso em geral. Eu agradeço muito a sua explicação, mas eu preferi vir aqui a assistir a palestra primeiro. Eu não vi a exposição. Claro, claro, não, eu estou te explicando a nossa escolha. Estou falando em termos empíricos. Claro, claro, claro. Não sei se respondi. A realidade, para uma coisa abstrata, se poderia ser considerado ainda como fotografia. Isso? Bom, claramente sim. Por exemplo, no caso das fotoformas do Geraldo Ibarros, né, que são coisas, ou Moholy-Nagy, enfim, todas as experiências da fotografia abstrata. Mas na fotografia moderna, analógica, mesmo que o resultado seja abstrato, é determinado por um objeto que se imprimiu. Então, pode ser, por exemplo, a ficha de computador com que Geraldo Ibarros trabalhava. A gravação da luz, né? O que é abstrato é o objeto, no caso, né? Não é a foto. A foto é uma foto concreta de um objeto abstrato. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado. De nada. Bom, eu acho que, então, convido a todos para a gente ver a exposição. Obrigada, hein?